Olá, seja bem-vindo ao Gerês Oftalmologia Cast. Hoje vamos falar de um assunto que divide muitas opiniões: transplante de córnea. Você é a favor? Não é a favor? Você precisa e tem medo? Você tem algum familiar, amigo, conhecido que já fez o transplante e não gostou do resultado? Tem muitos mitos e muitas verdades que cercam esse tema. E para desvendar esse assunto, eu quero te convidar para sentar, relaxar, para bater um papo com o Dr. André Gerês, médico oftalmologista, que também é especialista em transplante de córnea. Dr. André? Obrigado, Rosiane. Vamos conversar hoje bastante sobre transplante, tentar esclarecer a dúvida dos pacientes aí, que com certeza, e é normal, né? É um assunto que geram dúvidas e o nosso papel é tentar trazer uma informação acessível para que as pessoas possam entender um pouquinho mais sobre transplante de córnea. E o que é o transplante de córnea? Porque tem gente que confunde, né? Fala assim, se eu tivesse que fazer um transplante de córnea, eu ia pedir para colocar um olho azul. Aí não. A córnea é como se fosse o para-brisa do carro, né? Isso, a córnea é a primeira estrutura do nosso olho, né? A camada transparente. Nosso olho é um sistema óptico, né? Para que a gente possa enxergar, a luz tem que vir do ambiente, passar por várias etapas, vamos dizer assim, e a córnea é a primeira lente, né? Ela focaliza a luz para que entre e passe pela pupila, que é aquela bolinha preta, para depois passar por uma segunda lente, que é o cristalino, para focalizar a nossa imagem lá na retina, que vai transformar a luz em impulso neurológico, impulso visual. Então, a córnea é a primeira camada, a primeira lente natural que nós temos. Então, ela é transparente, é impossível colocar uma córnea azul, uma córnea vermelha, uma córnea... Né, não é, ia ser ótimo, né? Cor de mel. Não é a ideia, né? Até porque não é ela que dá cor aos nossos olhos, quem dá cor é a íris, né? Então, a ideia de fazer um transplante de córnea é melhorar a qualidade de visão dos nossos pacientes, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as causas, enfim. E qual é o momento que o paciente... Nós falamos, quem já assistiu o episódio sobre o ceratocone, o senhor já deu uma pincelada naquele caso, quando é a necessidade de um transplante. Tirando o ceratocone, em algum outro caso, qual é o momento de fazer um transplante de córnea? Então, o transplante de córnea ele é indicado em algumas situações. Tirando o ceratocone grave, que a gente já conversou no episódio passado, cicatrizes e opacidades corneanas, né? São causas que nós realizamos transplante. Então, eu tive um trauma, tive uma queimadura ocular, tive herpes no olho, deixou uma cicatriz muito grande, pode ser uma causa de ter que realizar um transplante. Disfunções da nossa córnea, principalmente da camada interna chamada endotélio, que é a camada que regula a entrada de líquido, né, da nossa córnea, entrada e saída. Existem algumas alterações que deixam a nossa córnea inchada, né, ou distrofias, ou causas relacionadas a envelhecimento, enfim. Também são causas de transplante de córnea quando o endotélio do paciente não tá funcionando, além de outras causas menos frequentes, tá? E aí, um momento assim, tipo, a pessoa teve uma perfuração de córnea. É claro que ela tem que fazer um transplante de córnea. Uma perfuração é uma das causas, não necessariamente toda perfuração vai realizar um transplante. Às vezes a gente faz um pequeno transplante que é o PET, ou usam outros artifícios cirúrgicos, mas em geral, até respondendo, acho que talvez não respondi a pergunta anterior, sempre a gente vai pensar num transplante num quadro avançado, seja num quadro avançado de ceratocone, ou num quadro avançado de cicatriz, ou num quadro mais avançado de disfunção do endotélio, ou numa perfuração mais grave, né? A perfuração por si só já é grave, mas num quadro onde outras medidas menos invasivas sejam necessárias. Então, transplante de córnea, assim como transplante de qualquer órgão, né? Nós queremos fazer o menos possível pela complexidade do quadro, né? Então, a nossa primeira ideia é tentar outras medidas. Quando não é possível, aí, realizando o transplante para determinado tratamento, nós vamos usá-lo e, felizmente,
com uma assertividade muito grande, né? A gente sabe que é um dos mitos, o transplante não funciona. Não, sim, o transplante de córnea tem um resultado de sucesso muito grande, mas é uma cirurgia que depende de um órgão, depende da captação, depende da doação e de todo o seu acompanhamento pós-operatório. Por isso que a gente sempre vai indicá-lo quando preciso. Se não é preciso, vou dar um exemplo. Eu tenho uma cicatriz que não é tão grande. Eu uso uma lente, eu uso um óculos e melhora a minha visão. Eu não vou fazer um transplante, né? O meu ceratocone é leve, eu não vou fazer um transplante. E a minha córnea tem uma cicatrizinha lá, eu tive um trauma, gerou uma lesão baixa na minha córnea, não vou fazer um transplante, né? Ou meu endotélio não está tão ruim, minha córnea não está tão inchada, eu não vou fazer um transplante, pelo menos não naquele momento, né? Algumas doenças são progressivas, então às vezes eu não faço num primeiro momento, sabendo que no futuro eu vou ter que lançar mão. Outras doenças, às vezes, a gente não tem a certeza se vai piorar ou não, como o ceratocone que nós conversamos, e aí, se necessário, em algum momento vai ser feito o transplante de córnea. Que tem muito medo. Eu conversei com algumas pessoas e elas falaram assim, eu tenho muito medo de fazer um transplante porque eu ouço muito sobre a rejeição. Para evitar uma rejeição, existe alguma coisa, um medicamento? Ela vai ter que fazer um acompanhamento durante um período antes de fazer o transplante? Se for um transplante de emergência, como que isso poderia ser feito? É muito importante a gente esclarecer esse mito da rejeição. Primeiro, a nossa córnea tem um privilégio imunológico que a gente fala, tá? A córnea não tem vasos sanguíneos, a córnea é uma estrutura onde o organismo ele não tem uma memória ou uma fiscalização tão grande pensando assim num transplante, diferente de outros órgãos sólidos como coração, rim, pulmão. Então, vou fazer um transplante de rim, né? Primeiro que eu tenho que ter lá uma compatibilidade e segundo eu vou fazer uma imunossupressão. A córnea não precisa nem de compatibilidade, nem imunossupressão, pelo menos num caso primário. Tá? Por quê? Porque esse privilégio imunológico que nós temos na nossa córnea não se faz necessário o uso dos imunossupressores, tá? Feito um transplante de córnea, aí o índice, a chance de ter rejeição num primeiro ano, principalmente, ele varia de acordo com a técnica, né? Tem técnicas que nós trocamos todas as camadas da córnea e sempre quando a gente fala fazer um transplante de córnea, não significa que nós trocamos a córnea toda, tá? Então existem vários tipos de transplante. Sim, existem vários tipos de transplante, que foi um dos avanços que a oftalmologia, a medicina teve nas últimas décadas também, tá? Então, hoje nós temos um arsenal de técnicas de transplante de córnea muito diferente do que nós tínhamos há 40 anos atrás, que basicamente tinha ali uma técnica, no máximo duas, enfim, né? De acordo com a doença que o paciente tem, às vezes a gente está apto a indicar uma ou outra técnica, né? Aí tudo vai depender do quadro clínico do paciente. Essa técnica que eu já ouvi falar que é de uma camada só, ou duas camadas, como seria isso? Isso, A nossa córnea, quando a gente fala córnea, é uma estrutura que ela é composta de várias camadas, né? Então, hoje, nós já temos técnicas que nós trocamos, por exemplo, a camada de dentro, chamada endotélio, que é aquela camada responsável por tirar e colocar líquido. Então, é um transplante endotelial, né? Nós temos técnicas que utilizamos no ceratocone, chamado transplante de Baumann. Nós colocamos uma camadinha só de cima, que é a camada de Baumann, para dar mais rigidez à córnea. Nós temos os transplantes lamelares profundos. Nós trocamos algumas camadas da córnea e deixamos o endotélio. Então, é meio que um quebra-cabeça, é uma sopa de letrinhas, né? Então, nós temos transplante penetrante, nós temos o DALK, o DISAEC, DIMEC, FALC. Cada um desses nomes, dessa sopa de letrinhas, ela indica quais camadas estão sendo substituídas. Também, a grosso modo, a gente quer trocar o menor número de camadas possíveis para que seja algo menos invasivo, né? E aí, então, o paciente possa ter uma recuperação visual mais rápida, menor risco de rejeição, né? A gente estava falando um pouquinho de rejeição. Então, cada técnica de transplante vai
ter uma chance de rejeição. Óbvio que isso depende de outros fatores, mas imaginando um cenário perfeito para um transplante de córnea, por exemplo, uma técnica de transplante convencional. No primeiro ano, o risco de rejeição é aproximadamente 17%. Tá? Não é que todo paciente vai ter rejeição. Então, os estudos mostram que mais ou menos 17%. Já uma técnica de transplante lamelar posterior, ou um de MEC, por exemplo, a chance de rejeição no primeiro ano é 1%. Então, de acordo com a camada, né? Quanto mais camadas eu troco, teoricamente maior é o risco de rejeição que eu vou ter, porque eu estou trocando mais tecido, né? E aí, o que é a rejeição, para desmistificar? Rejeição é a resposta que o organismo entende que aquele tecido não é seu. Tá? Então, aí ele vai agredir a córnea, e a rejeição, ela pode ter um quadro clínico bem florido, bem diferente, né? Tem quadros muito leves de rejeição, às vezes até assintomáticos. É importante os pacientes saberem, né, que eu posso ter uma rejeição e não ter sintomas. Os sintomas mais comuns de uma rejeição são dor, olho vermelho, baixa de visão, que é o que chama mais atenção. Mas eu posso ter um quadro leve e nem saber. Só vou diagnosticar se eu for no meu oftalmologista. Por isso que é um alerta, né? Todo paciente que tem transplante de córnea, ele tem que passar no seu oftalmologista periodicamente. Mesmo que ele esteja bem, ótimo, maravilhoso, ele tem que retornar. Por quê? É um órgão transplantado, né? Então, eu falo com os pacientes, além do benefício que o transplante causa na vida das pessoas, até por respeito àquela pessoa que doou a córnea, né? Tem que cuidar, tem que zelar o máximo possível. E isso implica num acompanhamento oftalmológico periódico para que possa avaliar se aquele transplante está caminhando bem ou não. É um presente, né? Porque além da pessoa que partiu e que fez essa doação, a família permitiu, né? Porque se a família não permitir, nada acontece. Com certeza. Então, é até um agradecimento, né? Aí a todas as famílias, né, que participam desse processo, que ajudam na doação, né, de órgãos, não só de córnea, né, como todos os órgãos, né, mudam vidas. Né? Uma pessoa que deixa de enxergar, que faz um transplante de córnea e recupera a sua visão, é um milagre, né, no sentido de ter uma nova oportunidade. Né? Então, a prática clínica são vários pacientes que a gente vê passar por isso. Então, é muito importante agradecer às famílias, agradecer aos doadores, né, que fizeram essa escolha em vida, que seria um doador de órgão, porque se hoje nós temos transplante é porque alguém doou, né, e felizmente, mesmo num momento difícil, que é a partida de alguém, outras pessoas estão sendo beneficiadas e a gente pode participar desse processo ajudando com o transplante de córnea. E aí é importante frisar que a córnea é um órgão. As pessoas acho que às vezes pensam assim de uma maneira muito superficial. Um transplante de córnea, parece que é uma pelezinha que vai ser colocada ali e pluft, ela vai voltar a enxergar. É um órgão, né? Que precisa ter todos os cuidados de pós-operatório, qualquer órgão vai requerer, a medicação, tem que ter comprometimento, tem que ter responsabilidade, usar a medicação de forma correta, e o que o senhor falou, ir ao médico. Não é fazer o transplante, voltei a enxergar e nunca mais eu vou no oftalmologista. Isso é fundamental, né? Algumas vezes, infelizmente, contraindico o transplante porque eu percebo que o paciente não está preparado para essa responsabilidade de cuidar do seu transplante, né? Ou porque tem alguma condição familiar ou uma condição pessoal. Então, eu brinco que fazer um transplante é como uma plantinha, né? A gente tem que preparar, porque quando a gente vai plantar uma plantinha, você tem que preparar o terreno, você tem que colocar a sementinha para que ela possa germinar, crescer, amadurecer e no futuro dar frutos. O transplante é bem isso. Tem que zelar, cuidar, fazer um pós-operatório adequado, usar os colírios, o acompanhamento médico, porque, como você disse, é um órgão transplantado e acontece dos pacientes às vezes estarem bem, né? Melhorou minha visão, eu tô ótimo, tô enxergando e não volto, né, no médico ou não faço o acompanhamento adequado. Qual o período assim, qual o espaço de tempo para ter que voltar para um acompanhamento?
Depende da etapa onde o paciente está inserido, né? Ele acabou de fazer um transplante. Ele acabou de fazer um transplante, ele vai voltar muito provavelmente no primeiro dia, no 7º dia, às vezes no 15º dia ou no 30º, que é mais frequente. Particularmente, né, no hospital, no BOS e na minha clínica, o paciente que realizou um transplante de córnea, a gente vai ver ele pelo menos uma vez por mês nos primeiros meses, né? A partir do 6º mês, a gente às vezes já dá um intervalinho maior a cada 2 meses. E depois de um ano, aí é variável, a cada 3 meses, 6 meses, né? Mas no mínimo, uma vez por ano, no mínimo, passado alguns anos de transplante, né? Mas, como nós conversamos anteriormente, o paciente com transplante nunca tem alta. Ele tem que estar sempre em vigilância. Por quê? Porque mesmo que passou o primeiro ano, ele pode ter uma rejeição 5, 10, 15, 20 anos depois. Né? Então, não é, eu passei o primeiro ano sem ter tido uma rejeição, eu nunca mais vou ter? Não, eu posso ter. Tá? E é muito importante também a gente lembrar que o transplante de córnea ele tem um prazo de vida. Tá? Por quê? Porque as células transplantadas, a arquitetura do transplante, ela vai sendo degradada pela vida, assim como a nossa córnea normal, né? Então, de acordo com a técnica, o transplante tem um tempo de vida. Então, pode acontecer de eu nunca ter tido uma rejeição, mas meu transplante entrar num processo de falência, ou seja, aquela córnea já não está mais transparente, ela já não está mais com a mesma estrutura e ela tem que ser trocada, ser feito um novo transplante em algum momento da minha vida. Tá? Então, se a pessoa que é transplantada ela começar a sentir baixa visão, vista embaçada, pode ser falência do transplante? Pode ser uma falência ou pode ser uma rejeição. Às vezes o paciente chega no consultório com um transplante que estava bom, muito antigo, né, e já com uma piora da qualidade visual, às vezes a gente pode até ter dúvida. Será que eu estou num quadro de rejeição ou num quadro de falência? Em geral, a rejeição vem acompanhada de sinais inflamatórios. Mas isso, como eu falei, não é uma verdade absoluta. Eu posso, às vezes, ter uma rejeição assintomática ou com menos sintomas, e aí eu vou ver sinais, né? Mas sim, quando o transplante não está funcionando, 2 causas principais. Ou ele faliu, né? Porque ele durou um tempo de vida, ou eu estou frente a uma rejeição que aí eu tenho que tratar, desinflamar aquele olho para ver se eu volto para o quadro anterior que eu estava antes de ter aquela rejeição. E a idade do doador, isso interfere no tempo de vida dessa córnea ou não? É importante. O transplante de córnea, ele tem critérios técnicos, né, da qualidade da córnea. Então, a gente só vai fazer um transplante óptico, né, para que a pessoa possa enxergar com a córnea preenchendo alguns pré-requisitos. Em teoria, quanto mais jovem é o doador, teoricamente, mais células aquela córnea vai ter. Tá? Mas não é que a gente vai ficar usando córnea de pacientes super jovens para todo caso. Tem alguns critérios que a gente vai usar córneas um pouco mais velhas, então varia de cada indicação. Se porventura um doador doar uma córnea de baixa qualidade, não é que aquela córnea é perdida. Nós também realizamos transplantes de urgência, transplantes tectônicos que a gente fala, né? Então, as córneas de menor qualidade, elas também são utilizadas para, por exemplo, os transplantes de urgência, né? Então, nem todo transplante de córnea, ele tem o cunho óptico de devolver a visão. Óbvio que a gente quer sempre devolver a visão para o paciente, mas às vezes eu tenho que fazer um transplante de urgência para fechar um olho furado. E aí, eu vou lançar mão de uma córnea tectônica, por exemplo. Tá? E aí, quando faz o transplante, independente da idade, tem alguma coisa de tamanho? Esse paciente ele tem 30 anos, então tem que ser a córnea de uma pessoa de 30 anos ou aproximado, ou não tem isso? Uma criança, não. Pode ser a córnea de uma criança? Não, assim, córneas de crianças muito, muito pequenas, em geral a gente não aceita porque pode ter uma diferença de tamanho, tá? Então a gente seleciona a idade, acima de 10 anos ou acima de 20 anos, né? E pessoas mais velhas, né, a gente não precisa, eu tenho 30 anos, só aceito doação de córnea de pessoas de 30 anos. Não, tá? Até porque a gente sempre tende a usar córneas, a gente transplanta aproximadamente 70% da córnea central de um paciente, né? Então, eu recebi uma córnea de um tamanho de 10. Eu vou usar provavelmente 70%, seria 7 milímetros de diâmetro. Tá? Então, a
A idade do paciente não é um critério. Na verdade, o que é o critério para a gente transplantar a córnea é a qualificação daquela córnea para que ela possa ser designada para o tipo de transplante que eu vou fazer, né? Então, esse é o maior critério que a gente vai usar. Então, a córnea, quando captada, é feita toda uma análise se aquela córnea pode ser utilizada ou não. Algumas doenças excluem o uso da córnea, né? Algumas condições excluem o uso daquela córnea. Ela passou nessa avaliação feita, aí nós vamos avaliar tecnicamente e qualitativamente como aquela córnea está. É uma córnea qualitativamente boa, então ela pode ser utilizada para fazer diversos tipos de transplante. É uma córnea qualitativamente não tão boa, então ela vai poder fazer esse tipo de transplante, né? Esse é o cenário E se o senhor usa uma superfície dessa córnea, né? Aí sobraram as outras. Hoje no Brasil a gente é uma córnea por paciente, tá? Então, infelizmente, às vezes a gente se perdem as outras estruturas, né? Então, no Brasil é uma córnea para um paciente, mesmo que sobrem outras camadas não utilizadas que poderiam servir para outro doente. Hoje a nossa legislação não permite que a gente utilize um tecido para mais de um doador. Mas se fosse permitido, seria possível? Seria possível em alguns casos, né? Em alguns casos, sim. Eu fiz um transplante onde eu usei a camada superficial da córnea e tem a camada interna, né? O endotélio. Poderia, sim, usar para 2 doentes distintos, né? Pode ser que um dia, hoje a gente já tem bancos de olhos preparando córneas, né? Então, preparando camadas específicas. Pode ser que um dia, com a mudança se vier a acontecer uma mudança de legislação, que uma córnea possa servir para mais de um doente. Uma curiosidade que eu tenho. Tem gente que fala assim, mas tem no YouTube mostrando como é que faz, tem gravado lá cirurgias de transplante de córnea. Eu não tenho nenhuma condição de ver um negócio desse. Eu não aguento olhar quando está coletando sangue, então eu não vejo. Mas é uma curiosidade. Tem transplante que é colado e tem transplante que é costurado. Qual a diferença? E por que um pode ser colado e o outro tem que ser costurado? E qual é o pedaço da córnea que se usa e se fica uma borda da minha córnea para costurar a outra ou costura no olho? Isso, Aí, de acordo com as técnicas, a gente vai ter as técnicas da execução cirúrgica, vamos dizer assim, tá? Então, basicamente, os transplantes que a gente está trocando mais tecido, eles vão necessitar de uma sutura, do ponto, tá? Então, o transplante convencional, né, o transplante penetrante, habitualmente nós utilizamos 16 pontos. Então, são 16 pontinhos que a gente usa um fio de nylon número 10-0, que é um nylon mais fino que o fio de cabelo, e nós vamos suturar aquela córnea. Os transplantes mais modernos, que são essas técnicas endoteliais, principalmente, né, os transplantes parciais, ou das camadas anteriores ou das camadas posteriores, esses não necessitam de sutura. Então, eu posso fazer um transplante de córnea sem ponto nenhum, né? E aí, como você citou, nós utilizamos um outro método para grudar aquele transplante, que é através de ar ou de gás dentro do olho, para que possa exercer uma pressão naquele tecido, principalmente falando dos transplantes endoteliais, né, posteriores. E aí, essa pressão gerada pela bolha de ar vai grudar o transplante, e aí o transplante, depois de grudado, ele começa a funcionar e a córnea começa a clarear. Então, realmente, é maravilhoso a hora que você vê, né? Fala, nossa, eu consegui fazer um transplante sem nenhum tipo de sutura? Sim, hoje com esse avanço da técnica pode acontecer. E quando a pessoa faz o transplante, que é um órgão que a pessoa precisa entender, a córnea é um órgão que exige todos os cuidados. Aí ela passa por um período de colocar 1 mês. Não pode subir escada, não pode pegar peso, não pode ficar de cabeça baixa, pegar vapor de panela. É tudo isso? Cada técnica vai ter as suas recomendações pós-operatórias, né? Em geral, um transplante de córnea mesmo, independente da técnica, é uma cirurgia mais delicada, exige do paciente repouso, exigem cuidados específicos, porque, num caso de transplante convencional,
Se um ponto solta, você vai ter que refazer aquele ponto. Na técnica endotelial, se o transplante desgruda, você vai ter que entrar novamente no centro cirúrgico para regrudar aquele transplante. Então, sim, exige recomendações pós-operatórias de repouso, de cuidados, não entrar em piscina, não realizar atividades esportivas muito intensas, não ficar baixando a cabeça. Passando as etapas, as semanas concluídas, aí nós vamos liberando o paciente, né, para determinadas situações. Aí até chegar no momento onde o paciente ele recebe uma alta desse pós-operatório, né? Ele pode realizar praticamente quase todas as atividades, menos atividades de trauma, né? Então, um soco, atividades de luta, isso em geral nenhuma técnica a gente recomenda. As técnicas parciais de endotélio, talvez até ok, mas um transplante convencional não é indicado nenhum tipo de atividade de luta. E aí ele vai seguindo a vida dele com acompanhamento médico e individualizando cada caso, né? Do que pode e o que não pode ser feito. E se ele nada, ele pode voltar a nadar, Depois de um tempo, sim. Depois da córnea cicatrizada, sem suturas e ele bem, pode voltar a nadar e fazer as atividades aquáticas, sim. Em média, qual o tempo para cicatrização? Depende da técnica, né? Então, um transplante convencional, eles são etapas. Os primeiros meses é para o transplante ir desinchando, a córnea cicatrizando, né? 3, 6 meses? Em torno de 3 a 6 meses. A partir do 6º mês, isso um pouco antes, um pouco depois, nós começamos a tirar os pontinhos, né? Remover as suturas para melhorar a regularização da córnea. Também isso é variável. Eu posso chegar com 1 ano de transplante e não ter nenhuma sutura no meu olho. Posso chegar com 6 meses de transplante e estar com todas as suturas e não tirar nenhuma delas com 1 ano. Então, isso é variável. Então, cada técnica de transplante vai ter a sua orientação e o seu acompanhamento. Tem uma dúvida que as pessoas sempre falam sobre isso. A pessoa que doou foi uma pessoa muito generosa. A família, igualmente generosa, que permitiu que outra pessoa tivesse a chance de ter a sua visão restaurada. Por que o paciente que recebe não pode conhecer o familiar de quem doou? Isso é uma questão de princípios aí que foram determinados éticos, né, para que não tenha, o que eu entendo é que não tenha não de conhecer a família, né, mas poderia ter alguma questão, aquela córnea não foi boa, reclamar, por exemplo, uma situação, né. Hoje nós não passamos as informações da córnea para os nossos doentes para que não haja alguma ideia de que alguém foi privilegiado, alguém foi prejudicado. Então, por exemplo, eu recebi uma córnea de 40 anos, você recebeu uma de 60, por que você fez isso para mim? Né? Então, nós não falamos quem é o nome da pessoa, a idade, o sexo, nada disso. Né? O que nós sempre frisamos é, olha, a sua córnea passou por um processo de qualificação. Ela preencheu os critérios técnicos para fazer aquele transplante, né? Então, dessa forma, fica algo homogêneo, fica algo padronizado, assim ninguém sabe e segue o jogo para que isso não vai influenciar diretamente, né? Então, se era homem ou mulher, se era um pouquinho mais velho, um pouquinho mais jovem, se era negro, branco, asiático, né? Então, poderia-se ter algum tipo de preconceito pelo doador, pode saber, eu não aceito córnea de determinada, que seria um absurdo. Então, não dando mais dados, as pessoas não têm esse tipo de... A gente evita um grande número de problemas, né? E conhecendo o ser humano do jeito que a gente conhece, a gente sabe que até poderia acontecer esse tipo de coisa, né? Eu não quero receber a córnea de uma pessoa tal. Infelizmente, sim. E quais são os critérios para que aquela córnea seja aprovada? Isso é feito depois, pós-morte, né? Sim. Aí passa por uma avaliação. Isso. Em quanto tempo essa córnea tem que ser retirada? Depende da infraestrutura onde aquela córnea está sendo retirada, se tem refrigeração ou se não tem refrigeração. Então, até um momento importante da gente agradecer e parabenizar o trabalho que os bancos de olhos fazem pelo Brasil afora, né? Principalmente por participar desse processo, por estar na instituição, o BOS, que é aqui em Sorocaba, a captação, né? O trabalho é magnífico de captação de córneas pela nossa instituição.
Então, essa córnea captada, ela tem que ser preservada, refrigerada, chegar num banco de olhos, né, onde vão ser feitas todas as sorologias, já fizeram do doador daquela córnea. Depois daquelas sorologias negativadas, ou seja, o paciente viu que não tem nenhuma doença que contraindique o uso daquela córnea, aí nós vamos preparar aquele tecido, né, colocar num meio de preservação específico, aquela córnea se mantém refrigerada e aí então ela tá disponível no máximo 14 dias, então por isso que o transplante de córnea é uma técnica onde não dá pra gente falar o dia e o horário certinho para o paciente quando ele é inscrito na fila, né? Diferente de uma cirurgia letiva, uma catarata, eu vou te operar tal dia e tal hora. O transplante de córnea não, vai depender de acordo com a fila onde aquele doente está inserido, né? É importante também para a população saber, cada estado do Brasil rege sua fila, então a fila de São Paulo é regida por São Paulo, a fila do Rio de Janeiro pelo Rio de Janeiro e assim sucessivamente. O paciente entra naquela fila, vai ficar um tempo de acordo com a fila, até que vai chegar a vez dele, e aí sim, quando aquela córnea foi disponibilizada para aquele paciente, então a gente vai ter no máximo 14 dias para fazer aquela cirurgia, porque senão aquela córnea perde a validade, né? Então, muitas vezes o paciente consegue acompanhar o nome dele na posição na fila pela internet, mas muitas vezes a cirurgia ela é avisada ao doente num prazo curto, né? Por isso que tem que estar um acompanhamento ali com a equipe, tudo isso para que ele esteja mais ou menos ciente, mais ou menos quando será a cirurgia dele. Mas aí a pessoa ela falou, eu quero ser um doador. Ela vai lá e diz que quer ser um doador. E deixa tudo organizado, tudo escrito, tudo para a família assinar, liberar, conversa com a família, eu quero que seja assim, a família aceita. Ela passa por algum exame para falar, você pode ser um doador ou isso vai ser avaliado depois que a córnea é retirada? Não, são feitos... Se ele é um paciente que está apto a doar córnea e primeiro tem uma equipe que possa captar aquela córnea, preenchendo os pré-requisitos necessários de tempo, refrigeração, aí sim vão ser feitos os exames, as sorologias, né, para descartar doenças como HIV, enfim, dentre outras, né, outras causas como infecções generalizadas, infecções na córnea, né? Então, existem alguns critérios de exclusão, né? São alguns, não vamos entrar em todos aqui, mas existem os critérios de exclusão. O paciente sendo apto, o doador sendo apto, aí vai fazer essas sorologias, confirmação de sorologias depois, para que o paciente para que aquela córnea possa ser uma córnea candidata à doação, né? E, nossa, é muito magnífico, né? E quando que o senhor falou assim, eu quero fazer transplante de córnea, que aí o senhor já é especialista em olho seco, ceratocone, e falou, agora eu quero fazer transplante de córnea. Fazer transplante de córnea, na minha formação, vem de tratar pacientes com córnea, né? Então, o transplante é um dos tratamentos utilizados para cicatrizes, para o ceratocone, para as doenças. Então, faz parte do nosso arsenal, né, de ferramentas, o transplante de córnea e eu acho que é uma dádiva poder participar desse processo, né, de devolver ou de ajudar na recuperação visual através de um transplante. Então é muito gratificante. E no meio da jornada o transplante ele entra, né? A gente tem que se qualificar, aprender, estudar, né? E desenvolver essa habilidade técnica cirúrgica para fazer as diferentes técnicas de transplante e assim ajudar os nossos pacientes. E quanto tempo de cirurgia leva em média um transplante? Depende, obviamente, da técnica, depende do cirurgião, né? Tem cirurgiões que operam mais rápido, outros mais devagar, e do contexto do olho do paciente. Em geral, um transplante de córnea leva em torno de 2 horas, né? 1h30, 3 horas, vai dependendo da complexidade do caso e da técnica feita. É bastante, né? Sim. E aqui, deixa eu ver aqui na minha cola, quem é candidato para doar uma córnea? Aquele que é saudável, que o senhor já falou, né? Que não tem algumas doenças pré-existentes. Isso. E se essa pessoa doou e o familiar não quer liberar,
essa córnea vai se perder. Não é isso? Essa situação específica eu não sei te dizer quando o doador... A família precisa aceitar, né? Eu não sei quando a pessoa é doadora e a família não aceitou, provavelmente a doação dos órgãos não é realizada. Mas eu não tenho certeza nesse cenário específico. Uhum. E quais são, assim, a gente sabe que tem todo o tratamento pós-operatório, mas medicamentos. Quais são os medicamentos mais usados para que não haja uma rejeição, para que não tenha uma infecção, para que aquela pessoa tenha sucesso naquela cirurgia? Basicamente, todo paciente que faz um transplante de córnea, ele usa 3 medicações muito importantes, né? O antibiótico, para diminuir o risco de qualquer risco de infecção, né, por um período limitado de tempo. O corticoide, que é o nosso maior aliado, né? Então, o corticoide ele é um anti-inflamatório que vai diminuir o processo inflamatório, diminuir esse risco de ter uma rejeição, por exemplo. Então, pacientes que fazem transplante de córnea, habitualmente vão usar corticoide por bastante tempo, né? Essa é a regra ouro aí. Meses, anos, às vezes até a vida inteira, né? E usar alguma medicação para ajudar na superfície ocular, um lubrificante ocular, são as medicações que a gente mais usa, né? Em alguns casos, nós vamos usar imunomoduladores, que são imunossupressores tópicos, né, como tacrolimo, ciclosporina, em casos de pacientes com maior risco de rejeição. Em alguns casos, nós vamos usar corticoide oral também. Em alguns casos, nós temos que usar outras drogas, como hipotensores oculares, se a pressão do olho sobe. Então, cada paciente vai ter o seu pós-operatório de acordo com a técnica, mas esse é o geral das medicações. E aí é importante, como a gente citou, mas que é uma dúvida, não é todo paciente que vai fazer imunossupressão sistêmica, né? Então, a maioria dos pacientes que fazem transplante de córnea não necessita de imunossupressão sistêmica, diferente dos outros órgãos sólidos. Só vai necessitar de imunossupressão sistêmica pacientes que tem um alto risco de rejeição ou que tem algum comemorativo que seja necessário, né? Aí sim nós vamos lançar mão. Então esse paciente faz um preparo, inicia a sua imunossupressão e depois vai transplantar a córnea. Né? E aí mantém um acompanhamento tanto com a equipe de córnea como com a equipe que está gerindo a imunossupressão. Tá. E tem não tem, né, uma idade para fazer um transplante? A pessoa de qualquer idade precisou, ela pode ser transplantada? É uma pergunta bem legal, porque assim, o que a gente sabe é que quanto mais jovem nós somos, maior é a nossa resposta imunológica. Ou seja, numa criança, num adolescente, a gente sempre tenta evitar ao máximo fazer um transplante de córnea nessa população, se possível, porque a gente sabe que a resposta imunológica é maior e logo teria um maior risco de rejeição. Então, por exemplo, no ceratocone, a gente tenta, se possível, fazer depois dos 18 anos, que já é um período onde a resposta imunológica já está menos exacerbada, né? Mas em casos de urgência, às vezes a gente tem que fazer em recém-nascido, em crianças, né? Recém-nascido também? Então, a criança pode nascer com uma alteração, uma opacidade de córnea bilateral, por exemplo. Tem algumas desordens genéticas, né? Algumas alterações que a criança nasce com as 2 córneas alteradas. Então, se a gente não transplantar, ela não vai desenvolver a visão dela. Mas, como regra geral, quanto mais velho, melhor. Mas também não é para, eu não posso operar com 20 anos, com 30 anos, não. Né? Uma pessoa com 80 anos. Pode fazer. Né? Eu acho que a paciente mais longeva que eu já fiz um transplante tem 94 anos. Ai, que gracinha. Né? Então, hoje as pessoas estão vivendo mais tempo, né? A nossa expectativa de vida é maior. Logo, o transplante de córnea vai ser uma técnica que nós vamos ter que fazer também por conta disso, porque as pessoas vão perdendo células ao decorrer da vida. Então, é mais comum agora, pela própria vida normal, alguns idosos chegarem lá com seus 90, 100 anos e já não ter uma córnea tão sadia que eles precisem fazer um transplante de córnea. Tem córnea sintética hoje em dia, né? Estão em processos de estudo, né? O desenvolvimento da córnea artificial. Pode ser que no futuro seja uma ferramenta de... Esperamos que sim, né? Que aí seria uma possibilidade cirúrgica sem ter que depender de um doador. Então, com certeza, isso vai revolucionar a medicina se estiver disponível para toda a população, se for um recurso que a gente possa utilizar em larga escala.
E nesse caso, teria menos risco de rejeição ou não? Isso Na não verdade, os procedimentos, quando a gente implanta algo sintético, não é uma rejeição imunológica como da córnea, mas pode existir também processo. É um corpo estranho, É um corpo né? estranho, né? Então, nós temos outros dispositivos, ceratoprótese, alguns outros dispositivos, quando não é possível mais fazer um transplante, que também tem seus comemorativos e também tem seus riscos, né? Então, eu acho que ainda é muito recente, mas existe um cenário aí promissor para o futuro, talvez daqui a algum tempo, mas quem sabe um dia a gente faça transplante sem ter que depender de doador. Isso eu acho que é um futuro próximo? Eu não sei te dizer hoje em dia em quanto tempo estaria pensando em escala mundial, falando nos pacientes brasileiros, que hoje é o nosso cenário, né? A gente vai ter transplante. Eu não tenho noção ainda de tempo disso, mas já existem estudos, já existem desenvolvimento de pesquisas nesse caminho e tomara que ocorram, assim como já tem outros estudos já aí aprovados, como, por exemplo, o cultivo de células para implantar dentro do olho, para os casos de falência endotelial, né? Já tem grupos japoneses, já está desenvolvendo nos Estados Unidos. Então, muita coisa vem por aí. A medicina avançou muito, na oftalmologia muito nos últimos anos, assim como a gente conversou das técnicas de transplante. Ainda o que a gente tem hoje padrão ouro são as melhores técnicas, de fato são os transplantes, né, com córneas de doadores e com as camadas ou com os tipos determinados para aquelas doenças. Voltando lá no bebê, eu fiquei curiosa. Eu nunca imaginei que um bebê tivesse que fazer um transplante. Em um bebê, a córnea usada de um adulto pode? Pode, porque na verdade é difícil você conseguir pegar córnea só de bebês, né? Então, vai ser uma córnea mais velha, mas a gente vai colocar provavelmente uma córnea de um tamanho menor. Fazer transplantes em pacientes pediátricos são transplantes de alto risco, né? De desenvolver uma rejeição, necessita um acompanhamento completamente diferente, remoção de pontos numa outra faixa etária, né? Às vezes com 1 mês você já tirou parte dos pontos, com 3 meses já está quase todos os pontos tirados. Aí é um caso bem específico, mas sim, é feito e felizmente tem crianças hoje em dia que só enxergam, né, por conta de um transplante feito na sua infância ou recém-natos, mas na nossa amostragem certamente é uma menor população. Hoje o senhor tem assim, noção de quantos transplantes o senhor já fez? Não, bastante, centenas talvez. Aí. E qual foi o transplante que te emocionou mais? Eu acho que cada paciente é único, né? Cada paciente é único, mas quando você tira o tampão de um doente e que ele volta a enxergar, e a gente sabe que o paciente, quando faz um transplante, não enxerga bem nos primeiros dias, mas às vezes ele já está enxergando muito melhor, né, do que antes. Então isso é muito gratificante, né? Não só na córnea, mas eu acompanho, tenho familiares, né, tenho amigos que tiveram filhos que transplantaram rim, por exemplo, né? Você vê a criança podendo devolver sua vida por é muito gratificante. Então, mais uma vez, né, a todos os doadores, a todas as famílias, a todas as pessoas que participam desse processo, os serviços públicos de captação, né? Isso é uma coisa muito importante da gente frisar. O Brasil, a doação de córnea, ela é feita pelo Sistema Único de Saúde, então, eu quero pagar. Não, você vai ficar na fila igual o paciente, né? Mesmo que seja um paciente particular, ele vai ficar na mesma fila que um paciente que está no SUS, né? Então, agradecer a todo esse ecossistema para que a gente possa hoje transplantar uma córnea, que todas as etapas sejam cumpridas. E frisar para quem recebe a doação que valorize isso, né? Ela está tendo uma segunda chance de poder voltar a enxergar, cuidar. Eu vejo assim que a responsabilidade do paciente ela é muito grande, porque o médico ele faz a parte dele, ele estuda, ele se prepara, ele vai lá e fala o que tem que ser feito. Se o paciente não seguir aquilo, o tratamento não tem chance de sucesso.
né? Não tem chance nenhuma de sucesso. Então, é uma parceria, né? Médico e paciente. O médico vai entrar com seu conhecimento, suas técnicas, e o paciente vai entrar com a sua vontade de vencer aquela doença. E uma pessoa que recebe um órgão, seja qual for, ela é privilegiada, né? Ela está tendo uma chance que muita gente numa década de 50 e de 60 não teve. Com certeza. Para qualquer tratamento médico é necessário relação médico-paciente, que é o que você está colocando, cada um fazer sua parte, né? Os médicos, eu acho que não são deuses, então existem problemas numa cirurgia, existem riscos cirúrgicos, existem intercorrências cirúrgicas, né? Mas, obviamente, que quando você opera um paciente, você está sempre visando o melhor para aquele paciente. E aí é o papel do paciente também cuidar do seu olho, cuidar do seu transplante, fazer seu dever de casa, né? E quando ambos estão imbuídos nesse propósito, com certeza o resultado tende a ser melhor, né? Então, a responsabilidade do médico é necessária, do paciente é necessária, para que o tratamento possa ter um sucesso maior e aí o objetivo ser realizado, que é restaurar a visão no caso de um transplante de córnea. Sim, aí o senhor falou também que a córnea ela é captada pelo SUS, o paciente fica numa fila, mas a gente ouve falar de pessoas que fizeram o transplante em uma clínica particular. Não há problema, né? A captação é feita pelo SUS. Uhum. Fazer a cirurgia no meio particular, no convênio ou no SUS, isso é qual médico que ele está escolhendo para fazer o transplante, em qual tipo de serviço que ele está. Então, a captação. Nós não pagamos. Quando eu quis dizer que é do SUS, é para explicar que não tem jeitinho de dizer, eu vou pagar pela córnea, Não. Você vai ficar na fila igual todo mundo. E aí, cada paciente vai operar com o médico da sua escolha pelo meio que ele optar, né? Seja particular, convênio ou SUS. Para isso ficar claro, né? Porque tem gente que pensa assim, mas ela fez uma clínica particular, então ela comprou a córnea. Não se compra um órgão. Não, né? No Brasil não. Existem outros países do mundo que você pode comprar a córnea, né? Que a regulamentação é essa. Ele comprou uma córnea que veio às vezes até de outro país. Então, mas aqui no Brasil nós não temos essa possibilidade. Então todos os pacientes vão ficar na fila, respeitar aquela fila, até que chegue a sua vez de transplantar. Aí a pessoa fez um transplante. Aí ela tem um problema, vamos voltar lá no episódio do olho seco. E aí essa dificuldade que ela tem de produzir lágrimas, ela adquiriu uma cicatriz naquela córnea. Não tem o que fazer, né? Porque já é transplantada, corre-se o risco de uma rejeição, deu certo, tá tudo bem. Segue com a cicatriz. Eu acho que você está querendo dizer se a córnea que foi transplantada já foi danificada por conta de um problema que essa pessoa tem. Aí não existem uma gama de tratamentos oftalmológicos. Às vezes você pode fazer um laser, às vezes você vai lançar mão de outros recursos. Então, por isso que para fazer um transplante é necessário um preparo daquele olho, num cenário ideal. Às vezes a gente tem que fazer um transplante de urgência num olho furado com um paciente inflamado ou olho muito seco. Acontece, que são os casos desafiadores para a gente, né? Mas, sendo possível, a gente prepara aquele olho para que possa fazer o transplante, para que ele dê mais certo. Mas você está corretíssima. Se eu faço um transplante num olho muito seco, ou num olho muito inflamado, ou num olho muito alterado, a chance daquele transplante não dar certo é maior, ou a chance daquele transplante se desenvolver alguma sequela é maior, né? E aí, como a gente comentou, não é a ideia ficar trocando córnea toda hora. Então, por isso que precisa de toda uma estratégia, né? É uma guerra que você vai... Medicina, eu penso que é como uma guerra. Você tem que saber o que você está combatendo, recrutar os seus melhores exércitos para que você possa ter o melhor resultado possível. Uhum. Então é isso. Nós falamos sobre transplante de córnea, algumas realidades trouxemos para o mundo real, porque tem muito mito que envolve, tem muita gente que tem medo e tem gente que não quer porque fala assim, não, é um órgão que vai vir de uma pessoa que morreu. É melhor essa possibilidade do que você ficar sem enxergar. Mas cada um tem sua escolha.
Manda sua dúvida, sua pergunta, o que você gostaria de saber mais sobre transplante de córnea. Se você está numa fila aguardando para fazer um transplante, manda pra gente a sua pergunta, tá bom? Obrigada, doutor André, e até o próximo episódio. Obrigado.